Olá a todos, bem-vindo a mais uma live do Núcleo de Direitos Humanos. É uma alegria receber esse pessoal maravilhoso que chegou aqui hoje. A gente vai falar de um tema muito importante, então a gente vai falar sobre, eu vou pegar o nome certinho aqui para eu não errar, porque é de desigualdade de gênero nas atividades docentes, do antigo normal à pandemia. E para essa questão, a gente trouxe 3 professoras da USP. Eu vou introduzi-las, tá? Então, a primeira é a Cibele Russo, ela é professora doutora no ICMC, da USP aqui em São Carlos, na área de estatística, e ela tem 2 filhos. A segunda é a Mariana Osako, ela é professora doutora da farmacologia, né? Você me corrige, por favor, se eu falei errado. Eu sou da biologia celular e molecular. Então eu errei. Que bom que você me corrigiu. E da USP lá de Ribeirão, né? Isso. Tá certo, na área de biologia celular, e tem uma filha. E a Aline Campos, ela é professora do departamento de farmacologia da FMRP, da USP também, e cofundadora do projeto Virgínias da Ciência. Bom, elas vão trazer diversos tópicos aqui, elas fizeram uma proposta, né, falar de creches, de carreiras docentes, né, nessa pandemia, aí elas também vão falar depoimentos, e a gente também vai falar sobre o USP Mulheres. Então, são 4 tópicos que vão ser abordados. A gente vai passar a palavra para elas agora, acho que tem uma ordem, né? A Cibele e a Mariana Aline, mas se vocês quiserem trocar, tá tudo bem, tá bom? Então fiquem à vontade para se colocarem. E a gente, acho que primeiro uma introdução, né? Uma apresentação, depois a gente já pode partir para o tópico de creche e apoio, né? Apoio, uma rede de apoio, eu acho, né? Obrigada pela participação de vocês. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Obrigada, Maíra, Marcel, pelo convite. Eu vou começar falando, depois, acho que eu já vou falar o que eu tenho para falar, e aí depois a Mariana e depois a Aline, tá? Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, mas são poucas coisas, né? Que eu vou colocar aqui, mas acho que vale a pena mostrar, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Aqui em tela cheia. Bom, como a Maíra já disse, né? Eu sou a Cibele Russo, eu sou professora doutora em estatística no ICMC desde 2010, né? Então entrei em 2000 na verdade eu passei no concurso em 2010, entrei em 2011, né? E aí tive meu primeiro filho em 2016 e a minha segunda filha em 2018, né? Então, a gente tentou se organizar um pouquinho, né, para falar e depois abrir para um bate-papo, né, com as pessoas que estão assistindo. Então, infelizmente, assim, é pouco tempo, a gente tem muita coisa para falar, né? A gente se conheceu em um grupo, então eu, Mariana, Aline, nós nos conhecemos em um grupo de docentes que entraram a partir de 2009, né? E aí a gente acabou se organizando porque nós percebemos que a questão da desigualdade de gênero, ela é muito forte na USP, né? E aí a gente entra, então, o que é? Então, eu vou falar especificamente da carreira docente, mas claro que algumas das questões aqui, elas se estendem para toda a comunidade, né? Então, o que é ser mulher e ser docente na USP? Então, a gente já começa dizendo que, em geral, né, as mulheres que fazem a carreira acadêmica, elas demoram um pouco para ter filhos, né? Porque elas fazem a graduação, o mestrado, doutorado, às vezes faz um pós-doutorado, faz um concurso, e a gente sabe que, então, as mulheres, elas não têm, né, durante a pós-graduação, por exemplo, elas não têm um vínculo empregatício, não tem uma garantia. Agora que a gente começou a ter licença maternidade e extensão de prazo de pós-graduação, né? Mas na minha época, por exemplo, não tinha. Então, quando eu fiz mestrado,
fiz de 2005, 2006, eu fiz doutorado até 2010. A gente não tinha nenhuma extensão de prazo, por exemplo, se quisesse ser mãe. E além disso, né, é super complicado. A gente vê que não é simplesmente o período de licença, né? É depois também. Então, as coisas começam a ficar mais difíceis quando a gente tem filho. Então, o que acontece é que muitas mães elas acabam postergando a maternidade, né? Bom, aí fazem concurso, entram na universidade e aí descobrem que tem 6 anos de período probatório, né? E a gente descobre que esse período probatório, ele não é fácil, né? Então, as meninas aí vão falar também das questões que a gente tem encontrado na CERT, né? E algumas dificuldades realmente que as docentes mulheres estão passando, né? Então, que são coisas que os homens não têm que se preocupar, né? Então, quanto que os homens se preocupam de quando que eles vão poder ter filhos, né? Quando que isso não é uma preocupação para eles. O que acontece é que para nós mulheres, quando a gente entra na universidade, está justamente naquele limite de tempo que a gente tem para ter filho, né? E aí, quando eu estava pensando, né, como que eu podia me preparar para fazer essa fala, né? E eu lembrei de quando eu estava saindo do mestrado, não sabia se eu fazia doutorado ou não. E justo naquela época começou a aparecer assim, nas revistas, né? Quais são as melhores empresas para a mulher trabalhar, né? Então, fazendo um paralelo aqui com a iniciativa privada. A gente sabe que na iniciativa privada tem outros problemas, né? Tem muitas mulheres que elas são demitidas depois da volta da licença maternidade, né? Mas aí aparecia lá, então, os benefícios, né, que tinha. Então, licença maternidade, remuneração compatível, oportunidades de carreira, berçário na empresa, né, locais para a mulher poder amamentar, por exemplo, né? E aí, se a gente voltar para a nossa realidade, na USP, por exemplo, a gente não se sente acolhida quando a gente tem filhos, né? Então, eu até perguntei para a Mariana, que também tem filho, que está em outro campus, né? Mariana, como que é no seu campus com esse apoio, com essa infraestrutura para se um dia você precisa levar a sua criança, né, para a universidade? Eu tive que levar os meus filhos muitas vezes, bebês, para minha sala, e a gente não tem um trocador, né? Então, a gente não tem no ICMC eu até fui ver, né, quantas pessoas a gente tem no ICMC. Então, a comunidade do ICMC de mulheres é de cerca de 500 mulheres. A gente não tem um trocador nos banheiros, né? Então, quer dizer, e isso foi pedido, foi feito campanha, né? Então, como que as docentes, as funcionárias, as alunas, como que elas fazem, né, com essa situação, né? Muitas alunas, as alunas em geral não têm sala. Eu troquei meus filhos muitas vezes, troquei a fralda deles em cima da minha mesa, né? Então, assim, realmente, para mim, falta um acolhimento da universidade para a mulher que decide ser mãe, né? E isso já acontecia antes. Então, se a gente entrar aqui no mérito de produtividade científica, produtividade acadêmica, então, nós temos estudos, né, que dizem que os filhos, eles impactam por cerca de 4 anos, a produtividade acadêmica das mulheres, né? E aí qual que é a infraestrutura que a gente tem, né, para que a gente possa diminuir esse impacto? Então, eu disse que eu ia falar um pouco de creches, na verdade, a gente tem muitas coisas para falar de creches, né? As creches, quando eu entrei na creche da USP, então meu filho estudava em uma escola particular, eu trouxe para a creche da USP. Quando eu entrei na creche da USP, eu percebi que a creche da USP, a gente está o tempo todo achando que a creche vai fechar, porque a universidade não se importa, né? A universidade, por muitos anos, não tratou as professoras da creche como professoras de educação infantil. Elas eram consideradas técnicas de apoio educativo, né? Então, tudo isso está envolvido, né? Agora, grande parte das professoras foram reconhecidas, né? Da educação infantil, elas foram reconhecidas como professoras. E aí, o que eu vejo na creche, né? Então, as professoras, elas
desenvolvem pesquisa, tem inovação, tem muitos projetos acontecendo na creche, mas, na verdade, o que é mais importante de tudo, a creche ela é um apoio para a gente, né? Ela é um benefício, mas não é um benefício do tipo, olha que privilégio, é um privilégio também, mas, na verdade, é necessário. Por quê? Porque enquanto eu estou trabalhando, eu preciso ficar tranquila, né? De onde meus filhos vão ficar? Bom, então até aí, né, essa historinha aqui era da maternidade e da docência, né? Tô falando muito rápido, realmente, mas é para deixar algumas questões para a gente pensar, né? Porque aí veio a pandemia, né? E aí, assim, a gente era feliz e não sabia, né? Porque a gente tinha creche, porque a gente tinha uma rede de apoio, porque a gente tinha uma estrutura mínima que não era suficiente, mas era minimamente suficiente, né? E aí veio a pandemia e aí a coisa, né, desabou, né? Então aquela diferença que era, então lembra que eu falei lá, quando que o homem se preocupa, né, com a ter filho, paternidade? Claro que a gente sabe que tem muitos homens que se preocupam, mas os homens eles não deixam de fazer coisas pensando na maternidade ou deixam de, né, nos filhos e tal. E as mulheres, sim, o tempo todo elas precisam pensar nisso. Então, assim, eu fiz reuniões com criança no colo, com criança na minha perna, amamentando. As crianças invadiram as aulas, invadiram as reuniões, né? Eu estou aqui, de repente entra um na sala, entra outro na sala, e a coisa realmente ficou muito complicada, né? Então, para mim foi possível passar por esse período, ou está sendo possível, né? Porque o meu marido também está em teletrabalho. Então a gente fica assim o tempo todo revezando, né? E aí parece que eu sou uma garçonete, assim, servindo 15 mesas ao mesmo tempo, porque tem um que precisa ir no banheiro, tem uma que precisa trocar fralda, tem um que precisa almoçar, e tem uma reunião acontecendo, né? Então, assim, como que a gente pode reparar tudo isso que está acontecendo com as mães, né? Fica uma pergunta, como que a gente pode reparar? Porque não é tranquilo, não está tranquilo. Se a gente comparar, por exemplo, um docente que está trabalhando fechado no escritório, o dia inteiro em silêncio, e uma mãe que está ali o tempo todo, tipo, está fazendo uma reunião e está pensando o que vai dar de almoço, o que vai dar de janta, quando que vai fazer a criança dormir. A minha filha tem menos de 2 anos, eu amamento ela ainda, né? Então, fica essas questões aí para a gente depois discutir, né? E ver como que a gente pode tentar compensar de alguma forma esse impacto, né? Foi um impacto emocional, físico, porque a gente não consegue cuidar da gente, né? A gente tem que ficar o tempo todo ali cuidando de outras pessoas, né? E aí a carreira docente, ela precisa ser para as mulheres também. A carreira docente, ela não é só para os homens, né? Ela é para as mulheres, ela é para as mães. E a gente precisa absorver a maternidade na carreira docente das mulheres, né? Então eu trouxe alguns gráficos que eu vou falar muito rápido aqui para não me estender muito, né? Então, esse gráfico para mim foi muito marcante. Quem me cedeu esse gráfico foi a professora Anne, lá de Ribeirão Preto, da USP também, né? A gente vê aqui o percentual de bolsistas CNPq das mulheres, conforme você vai aumentando, né? Então, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai diminuindo ao longo do tempo o percentual, né, de participação das mulheres, e dos homens vai subindo, né? Então, como que a gente pode compensar isso? Como que a gente pode propor para as mulheres, né, que elas consigam ter uma oportunidade de carreira também, né? E aí eu vou passar agora falando oportunidade de carreira, né? A gente está agora com esse processo de progressão docente, né? E aí eu comecei a fazer uns gráficos e realmente fiquei muito chocada, né? Porque a gente vê que para as mulheres na USP parece muito mais difícil de progredir do que para os homens, né? Claro que isso pode envolver milhares de fatores, mas a fotografia que a gente tem é que na USP, então aqui, MS3 são os professores doutores, MS5 são os livre-docentes associados, né? E MS6 são os professores titulares. Então, a gente vê que as mulheres têm dificuldade de progredir, né, na carreira. Tem alguma coisa que a gente não está proporcionando, né, essa evolução para as mulheres. Então, aqui esse gráfico é do ICMC,
Aí eu fiz da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também, já que tem as colegas aqui, Mariana e Aline, né? A gente vê que também, olha, para você ter uma ideia, aqui o azul, então, são os doutores. Você vê que tem mais mulheres, aqui são as mulheres e aqui são os homens. Tem mais mulheres doutoras. Quando você passa para livre docente, inverte, né? Você tem muito mais mulheres, muito mais homens livres docentes do que mulheres, né? E o verdinho aqui são titulares. Então, você tem, olha, 13 titulares contra 53, né? E aí, para assustar a Maíra um pouquinho, eu fiz da EESC, né? E assim, na EESC realmente é muito forte, porque a gente tem aqui, ó, a gente já tem uma diferença muito grande, então, aproximadamente 4 vezes mais homens do que mulheres doutores. Quando a gente vai para livre docente, isso fica multiplicado por 5, né? Da diferença que a gente tem 5 vezes mais homens do que mulheres livre docentes. E quando a gente vai para titular, a gente tem 11 vezes mais homens do que mulheres, né? Então, fica essas questões, as minhas colegas vão falar um pouco mais sobre CERT, sobre esses depoimentos que a gente prometeu, né? Enfim, eu vou terminar minha fala, eu agradeço pela oportunidade, né? E daqui a pouco a gente conversa mais aí, depois que as meninas falarem, tá bom? Obrigada. Obrigada, Sibeli. Eu vou pegar a bola, então, e vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês já estão conseguindo ver as minhas... Eu não estou vendo mais vocês. Estamos sim, Mariana, tá aparecendo. Então, sim. Pegando esse gancho da Sibeli, então vocês vejam que, por exemplo, aqui na minha unidade, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós formamos no período aí, desde que a pós-graduação passou a existir aqui na faculdade, até o ano passado, por exemplo, nós formamos muito mais mulheres na pós-graduação do que homens. Então, de 9 mil diplomas, né, 58% são de mulheres. E quando nós olhamos essa progressão de carreira, então, aquelas que fazem a pós-graduação, no ano passado nós tínhamos essa foto aqui, né? 61% eram mulheres e 38% homens. Na classe das professoras doutoras, 54% de mulheres e 46% de homens. Só que vejam que quando progride para, né, a categoria de associado, de titular, a gente sofre uma poda dramática. Então, nós caímos para 34% de representatividade nos associados, 21% no titular e 20% em cargos de chefia. Então, vejam que talvez vocês possam imaginar assim, mas a pós-graduação, né, com todo esse volume de mulheres, será que com o tempo isso não vai se normalizando e temos uma distribuição aí mais né, 50%, 50% entre homens e mulheres? Será que se a gente deixar aí o tempo agir, isso daí tudo não vai se normalizar? Então, nós que estamos sofrendo várias consequências, né, nós viemos aqui expor que nós não podemos deixar o tempo agir, nós temos que tomar medidas severas, porque existe sim uma poda, existe sim um teto de vidro que nos impede de progredir na carreira aqui na USP. Então, vejam vocês que aqui na medicina, por exemplo, desde que a faculdade foi criada, nós tivemos uma diretora, que foi a última gestão, né? Ela ficou por dois mandatos, mas assim, nós tivemos somente chefias, né, diretores, homens. Então, vejam que a progressão de carreira para um homem, ela é muito mais normal e até, né, embora no ingresso eles sejam menores, depois eles tomam conta do cenário. Né? E o que a gente enxerga que para as mulheres acontece é que a gente vai diminuindo, né? A gente entra, mas a gente não consegue progredir, e que tem, sim, algumas barreiras que são estruturais, que são institucionais, e que a gente precisa reduzir e derrubar essas barreiras, né? Porque nós não conseguimos chegar a titulares, associados, e nem a ocupar os cargos deliberativos aqui na faculdade. Então, nós ficamos observando esse processo, principalmente aqui de avaliação de progressão de carreira, né? A Sibeli, ela focou bastante no apoio institucional para a situação das mulheres, então eu vim aqui enfocar bastante no processo de avaliação. Então, quando a gente vê tudo que acontece no probatório, nas avaliações docentes de carreira, nós ficamos nos questionando, eles valorizam o quê? Né? Que perfil é esse que somente um determinado grupo, bastante característico, que acaba progredindo?
E nós também nos questionamos se é um processo equânime, né? Então, quando a gente observa todo esse processo, já sabemos que no ingresso pode haver ali uma série de questões. Eu não vou entrar aqui no mérito, né? Vamos considerar que é a carreira docente na USP. Então, os processos avaliativos, eu peguei aqui os principais, né? Temos o probatório, que é feito pela CERT. Temos um sistema de credenciamento na pós-graduação. Isso está intimamente relacionado com a nossa produção, porque se nós não temos estudantes na pós, como que nós vamos produzir pesquisa, como que nós vamos fazer nossos trabalhos, né? E agora temos aí a avaliação docente para a progressão de carreira. E vejam que todo esse sistema, né, que foi criado, quando a gente entra na USP, a gente não conhece muito bem, até que a gente começa a sofrer os efeitos, né, desse processo. Então, por exemplo, eu sou contratada em 2014, fui contratada em 2014, e completei os meus 6 anos de probatório este ano. Tive uma filha no último período, então, mas mesmo assim mandei, né, conforme segue lá as regras, mandei meu relatório, e tive a grata surpresa de ter sido reprovada na CERT. Né? Rapidamente, isso aí foi revertido por um posicionamento da diretoria, da unidade, né, comprovando que eu não estou parada, né? Eu tive uma filha, mas eu faço diversas ações institucionais, mas assim, aquele olhar, né, para somente o seu número de artigos, não, a quantidade de artigo não foi suficiente para o período. Tipo, o que é suficiente para o período? Né? Um período que eu fiquei 6 meses de licença maternidade, o que seria suficiente, então? Então, essas regras, elas não são claras, elas não contemplam as nuances de perfis que temos de docentes. Enfim, credenciamento na pós-graduação. Né? Após o vencimento do credenciamento, você também tem que cumprir ali uma lista de publicações, de vários checklists, né? Aí eu tive uma filha no período, escrevi uma carta para pós-graduação, simplesmente a resposta foi: a maternidade não consta no estatuto da pós-graduação, no regimento da pós-graduação isso não tem, então a gente não tem como aumentar o seu período porque não está contemplado no regulamento. Então são tipos de situações que focam o docente no mero número, e número não diz se essa pessoa ela é homem ou mulher, se ela teve filho ou teve uma situação que é inerente da sua condição. Nós temos direitos que são preservados na Constituição, que são previstos na Constituição, mas o nosso ambiente de trabalho não são. Então, assim, eu vejo com bastante preocupação agora que nós vamos ter ainda mais uma avaliação docente para progressão de carreira, onde que essa peculiaridade ou essa condição que é natural e que é totalmente esperada de uma mulher, onde que isso está previsto, né? Então, nós já temos aí vários indícios, totalmente público, dados do Parenting Science, que é o dado de um projeto brasileiro, que mostra o impacto da maternidade na produção científica, e isso não nos diminui como cientistas. O que a gente quer dar visibilidade é que os critérios de avaliação, eles precisam contemplar, né, essa situação, essa condição da mulher. Então, eu trouxe aqui, né, por exemplo, a chamada do artigo do Parenting Science, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada. Então, assim, 80%, né, das mulheres são afetadas com uma queda na produtividade, e não é para colocar culpa nenhuma em maternidade, é uma condição natural da mulher, né? Agora, a pandemia, ela veio, né, como a Sibeli mencionou, ela veio para jogar luz, exacerbar, né, exagerar esses problemas que nós já tínhamos antes na carreira. Ela veio, assim, para escancarar e falar assim, olha, a situação é dramática para as mulheres. Né? Nós enfrentamos uma carga de trabalho doméstico e de cuidados com os filhos, cuidados com a família, que nos impedem de escrever um artigo, né, nos dedicar totalmente à pesquisa. Saiu na Nature também, né, para que eles falassem, mas cadê as grandes revistas, né, falando sobre isso? Foi publicado na Nature também estudos que apontam, né, a queda no número de autoras, né, de mulheres que estão submetendo artigos nesse período. Tem as sociedades científicas de cada área, então essa daqui é da área de biologia molecular,
falando dos impactos indiretos da pandemia nas mulheres que são cientistas, e lá eles pontuam muito bem que nós estamos todos enfrentando uma grande tormenta, uma tempestade, que é a pandemia. Mas nós estamos em barcos muito diferentes do que os homens, né? Nós temos condições muito mais precárias para conseguir aí progredir e sobreviver no meio de tudo isso. Então, essa imagem ela é muito emblemática também, né, do papel cultural que a mulher exerce. Né, essa aqui é uma pintura de um menino indiano, quando o pai mencionou assim que a mãe não trabalhava. E daí ele fez essa representação, essa pintura, com tudo que a mãe fazia, né, que ele via a mãe fazendo. Então, são trabalhos que já são embutidos na condição da mulher, né? Não é reconhecido, isso não é valorizado, mas isso faz parte da cultura, e nós acabamos, numa situação de crise, abraçando, tendo que fazer. Nós perdemos as nossas redes de apoio, perdemos creche, perdemos, né, funcionários que nos auxiliavam em trabalhos domésticos. Então, tudo isso recaiu agora para a mulher novamente, né? Então, nós estamos num período de pandemia que temos que ensinar nossos filhos, cuidar da lição de casa, cuidar da alimentação, cuidar da gestão doméstica. Então, esse olhar, né, para a condição da mulher, a pandemia ela veio de uma maneira assim, avassaladora, que ou a gente vai olhar isso agora e nós vamos mitigar o efeito disso na nossa progressão de carreira, ou, né, se com tudo isso não, as pessoas não compreenderem o impacto que tem, né, o quão diferente é a progressão de carreira para uma mulher e para um homem, eu não vejo em que situação as pessoas vão conseguir enxergar isso. Bom, então, com base em tudo isso, nós, né, mulheres que estamos nos reunindo e conversando sobre tudo isso, nós focamos principalmente em 2 pontos, né, no início aí no primeiro semestre, que é a inclusão da maternidade nos processos de avaliação e a consideração do impacto da pandemia nas mulheres docentes. Então, nós nos reunimos, como a Cibele mencionou, nós somos um grupo de jovens docentes, que incluem também colegas homens, mas nós ali focamos agora nos assuntos das mulheres, e também interagimos com a rede Não Cala. Então, nós temos um grupo no WhatsApp em que nós trocamos informações, e tudo isso culminou numa reunião com a reitoria, em que todas essas demandas, essas questões foram levadas, e isso abriu um canal de comunicação com o escritório do USP Mulheres. E tudo isso culminou em 2 reuniões que foram bastante intensas, assim, de propostas de resolução. E se vocês observarem lá no site do USP Mulheres, tem, né, algumas ações concretas para a igualdade de gênero na universidade, que foram aí decorrentes, né, eu acredito que tenha havido um efeito, né, desses nossos encontros. Então, oficialmente, nós tivemos 2 encontros com os Mulheres, que foi no dia 26 de junho e no dia 1 de julho. Isso também, ele vem de uma força do movimento da DUSP. Eles já tinham se manifestado lá em dezembro de 2019 sobre essas questões que eu levantei, da questão, né, da progressão de carreira docente para as mulheres. Então, eles mencionam aqui, né, contemplar, né, a licença maternidade na extensão dos prazos para entrega de relatórios, ter um manual de boas práticas para os concursos públicos, em que muitas mulheres elas são constrangidas com perguntas do tipo: você é casada? Seu marido vai vir? Vai mudar com você aqui para a cidade se você passar no concurso? Você tem filhos? E essas coisas, né? Então, falam também sobre a questão das creches, que é uma questão importante para a permanência da mulher, né, no seu local de trabalho. E tudo isso, né, a gente compilou também com algumas outras sugestões. Então, como resultado dessa reunião com os USP Mulheres, nós fizemos esse documento de propostas, que tem 7 propostas. Então, desde a questão dos concursos, né, nós ainda colocamos uma seção assim, como fazer. Nós já fomos, olha, nós temos essa demanda, já propusemos que seja feito dessa maneira, uma sugestão, né? A questão do aumento do prazo, como fazer isso, como aumentar o período de credenciamento nos programas, o que outros lugares já fazem. Então, nós trouxemos tudo isso para o escritório. Tem aqui uma questão de educação e de mudança cultural mesmo na USP, né? Uma sensibilização das pessoas para essa questão. E tivemos um informe aqui do reitor, no dia 29 de julho de 2020,
em que lá, né, ele diz que deverão agora considerar, nas suas respectivas análises, eventuais prejuízos acadêmicos relacionados direta ou indiretamente à pandemia, né, focando aqui na questão das mulheres. No item 2 aqui também, que os intervalos decorrentes da licença, né, sejam também, que estejam coincidentes com o período probatório ou período de experimentação, eles não podem ser considerados em prejuízo ao docente, né, para fins de avaliação de desempenho acadêmico. E no dia 7 de outubro, agora bem recentemente, também tivemos um ofício da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, contemplando que as bolsistas que tiveram período de licença maternidade no período, uma complementação de 2 meses de bolsa, já que as agências de fomento, elas dão apenas 4 meses, né? E uma outra resolução que é o prorrogamento de 1 ano no credenciamento da pós-graduação das mulheres, das docentes que foram, né, ou tiveram licença maternidade no período, e o acréscimo de 1 ano na avaliação, que é definida ali no período de avaliação, né? Isso tudo, a gente também, são propostas que estavam lá no nosso documento, né, que acreditamos que os mulheres têm encaminhado e dado prosseguimento, e tudo isso tenha combinado, né, ou ajudado, pelo menos, a catalisar esse processo de mudança. Mas, nós temos aqui a expectativa e a realidade, né? Claro que isso agora está um documento oficial, mas, por exemplo, no último encontro que a CADE veio prestar esclarecimentos, né, do processo de progressão de carreira aqui na área de biológicas, eu questionei os membros, né, sobre essa questão, se eles também vão utilizar esses critérios aí de prorrogação ou extensão de 1 ano no período de avaliação, já que nós vamos ser avaliados, né, pelos últimos 5 anos, se aquela resolução ia estar valendo para esse processo também. Então, a resposta que foi dada é, minha opinião é que o impacto da licença maternidade é diluído no período de 5 anos que será avaliado. Eu quero frisar essa parte aqui, minha opinião. E a outra é que uma licença maternidade ela é diluída no período de 5 anos. Mas vai ser um processo comparativo. Como que eles vão comparar uma docente que teve uma parada na sua carreira com outro que não teve? Quem que vocês acham que vai ficar em cima no ranqueamento, né? Então, eu acho que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque eu quero muito dizer e pegar mais pessoas, né, assim, sensibilizar as pessoas, que a questão é que nós, mulheres, nós não queremos ser avaliadas por opiniões. Não é o que o membro da CADE acha, o que ele tem na cabeça dele, a vivência da vida dele. Não queremos essas opiniões para nos avaliar. Nós queremos critérios claros, referenciados em boas práticas de equidade de gênero. Já tem inúmeros estudos mostrando o que é ter uma boa prática na sua instituição para valorizar e contemplar a equidade de gênero. E nós queremos lugar para a mulher e a maternidade no estatuto e nos regimentos da USP, porque eu estou cansada de ouvir, quando eu faço alguma solicitação, de que mas a USP não contempla. Mas quem faz os regulamentos e o estatuto somos nós, é a comunidade. Né? Então, eu acho que nós queremos uma evolução para um novo sistema, né? Ultrapassar essa visão míope, que é baseada basicamente no perfil masculino, e mudar as regras desse jogo, as regras de convivência. Né? Então, eu acho que nós estamos aqui saindo, né? Temos uma expectativa, nós temos uma realidade, nós queremos mudança. Então, nós estamos aqui nesse movimento aí, né? Nos unindo, nos conhecendo, juntando, porque é muito, assim, frustrante, né? Todo um processo que a gente passou para entrar aqui e sofreu uma poda, um silenciamento ou uma supressão de todo o nosso potencial por conta dessas regras, né? Então, eu vou parar minha fala aqui, deixar para a Aline continuar, e eu volto aí na sessão de perguntas. Obrigada. Obrigada, Cibele, obrigada, Mariana, pelas excelentes falas. Acho que é fácil vir depois de vocês agora, né? Com tudo isso, toda essa grandeza de coisas que vocês trazem e o quanto eu tenho aprendido, né, com vocês. Então, eu gostaria de iniciar minha fala, então, dizendo exatamente isso, né? Eu não sou mãe, mas isso não quer dizer que eu não possa
me juntar a uma coisa que eu sei que é injusta e tentar modificar. E eu acho que foi isso que esse grupo, né, a oportunidade de estar junto, vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Que a oportunidade de estar junto com esse grupo, de conhecer esse grupo, me trouxe, de entender, primeiro, que o meu problema, ou as dificuldades que eu passo, eu não estou sozinha, existem muitas pessoas que sentem na pele a mesma coisa que eu sinto, e que há, sim, um poço onde outras coisas vão sendo colocadas e negligenciadas, mas é um poço que está para explodir, porque são muitas pessoas que estão à margem e que a universidade está deixando para trás. E isso não é ok, porque nós passamos, assim como os nossos colegas do sexo masculino, pelo mesmo processo seletivo que eles passam. Nós estudamos, nós nos formamos, nós chegamos aqui porque nós passamos num concurso, que às vezes nós ainda temos, passamos pelo concurso, que às vezes a gente tem um bias de gênero, né? Então, que as pessoas nos fazem perguntas que não vão ser feitas aos nossos colegas homens. E ainda assim nós conseguimos estar aqui. E não é justo que dentro da universidade, uma das melhores universidades da América Latina, ranqueada entre os melhores no mundo inteiro, a gente ainda tenha que fingir que está tudo bem, que a nossa universidade, por ela ser a melhor, ela não seja o espelho da nossa sociedade brasileira, patriarcal, machista. Ela é. A nossa sociedade é o espelho da nossa sociedade. E a gente precisa mudar, porque quando a gente muda dentro da universidade, provavelmente, porque é uma instituição de ensino, isso vai se refletir fora da universidade também, na sociedade. Então, claro, a Mariana falou bem sobre o USP Mulheres, foi uma oportunidade muito importante, e eu vou falar sobre isso depois, porque essa experiência fez com que eu, Aline, parasse só de me reagir ao sexismo, reagir ao machismo, reagir a essas injustiças com as minhas colegas, por exemplo, que são mães e que são cientistas maravilhosas e incríveis. Então, por que eu vou colocar uma maternidade, eu vou culpar uma maternidade, eu vou fazer alguma coisa para prejudicar uma colega minha que foi mãe, sendo que eu sei que ela tem toda a capacidade de estar ali, afinal ela passou por um concurso público e ela está trabalhando, ela está trabalhando. E o olhar é diferente, a gente sabe que o olhar é diferente. E aí, dentro desse contexto, a gente, claro, está dentro do USP Mulheres, a gente sabe que muitas vezes as coisas não acontecem na velocidade que nós queremos dentro da universidade, porque, por exemplo, o que a Mariana disse que é super importante, que a maternidade, que toda essa coisa de nos avaliar esteja dentro dos regimentos da USP, isso envolve vários colegiados importantes dentro da Universidade de São Paulo, e isso vai levar tempo. Então, talvez a gente consiga, dentro desse grupo de mulheres incríveis que eu tive, agora eu tenho o prazer de fazer parte, e que são ideias múltiplas e é muito plural, é um local extremamente seguro para que a gente possa falar, né, e ter, inclusive, opiniões diversas que vão, né, e culminaram, por exemplo, nesse documento, mas que a gente está sempre discutindo coisas, aprendendo coisas uma com a outra, e que esse é um ponto em que a gente falou, não, a gente tem que se mover. Por quê? Porque, afinal, a USP somos nós também. Então, esse movimento que a gente começou é um movimento para mudar a Universidade de São Paulo, e a gente acredita que a gente vai conseguir fazer isso aos poucos, mas a gente acredita que sim. E aí, uma outra coisa que durante a pandemia também, eu acabei me envolvendo nesse projeto com outras professoras mulheres da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, foi esse projeto, que é um projeto de podcast, chamado Virgínias na Ciência, que tem esse nome em referência à escritora Virginia Woolf, uma escritora inglesa, que nos seus livros sempre abordava o apartheid de gênero na profissão dela, que era a profissão de escritora. Então, ela foi pioneira em falar que as mulheres, elas deveriam ter a oportunidade de escrever, e não escrever histórias sobre elas mesmas, ou sobre o seu marido, ou sobre a história do romance feliz, mas as histórias que elas imaginavam ser importantes, porque a história da humanidade, ela se desenvolveu de um jeito
em que as mulheres, todas elas, desde o início, a gente não consegue medir o peso delas, na ciência, na sociedade, e aquelas que têm o seu nome marcado, eu não consigo imaginar o que elas tiveram que fazer para conseguir ter o seu nome na história marcado e permanecer até hoje com o legado. Elas devem ter feito muito mais, né? Então, eu acho que é importante a gente aprender com esses exemplos do passado. Então, o nosso nome vai com um aprendizado, né, de uma pioneira que falou do apartheid de gênero na sua classe, e nós decidimos trazer isso para dentro do nosso contexto da universidade. Então, nós criamos um canal de podcast, eu, a professora Rita Toches, que é professora titular da Faculdade de Medicina, a professora Vânia Bonato, que é professora associada, e a professora Catiuxa Salles, que como eu, é professora doutora, e nós entramos mais ou menos na mesma época, nós fomos contratadas na mesma época, em 2015, na Faculdade de Medicina. E aí, a ideia desse canal é trazer, então, podcasts semanais, nós publicamos nosso podcast todas as sextas-feiras, em que mulheres cientistas vão falar sobre os seus achados científicos, as suas carreiras científicas e as dificuldades que elas tiveram, né, o sentimento delas, né, e a gente escuta desde pessoas que estão começando até pessoas que já se aposentaram, ou estão em caminho de se aposentar, e é muito interessante que, independente da geração, as dificuldades são sempre as mesmas. Então, se realmente o tempo vai consertar isso, parece que não está funcionando. Porque, embora a gente tenha tido um grande avanço, vamos dizer assim, nas liberdades individuais femininas a partir da década de 60, 50, isso ainda não chegou num estágio em que a gente possa usufruir de maneira livre e sem consequências da nossa liberdade. Por quê? Porque todas as vezes que nós tentamos nos impor ou falar, existe uma voz social que tenta nos calar, né? Com adjetivos, com palavras de desencorajamento. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, vocês, claro, estão convidados a nos seguir, esse é o nosso site, a gente está no Instagram, né, sexta-feira agora a gente tem um novo podcast, a gente está no Spotify também, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, mas o Virgínias, ele é um plano, né, um projeto que a gente tinha em mente, mas ele é consequência também do que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ao participar, ao ser convidada para participar dessas reuniões do USP Mulheres, e eu vou dizer que eu não era uma das protagonistas, como a Cibele e a Mariana sempre foram, eu caí ali, né, por agendas de outras colegas que não poderiam participar, e eu fui incumbida de trazer um relato de como era o universo das professoras técnicas e alunas de pós-graduação da Universidade de São Paulo. E quando eu comecei a fazer essa aproximação, né, claro, relatos completamente não identificando as pessoas, anônimos, eu me senti tão pequena e com uma dor tão profunda que eu decidi que eu não vou mais ficar só com raiva quando eu vejo um comportamento como esse. Eu não vou ficar triste, eu não vou sentir só raiva, eu não vou, sabe, falar com quem eu conheço. Eu tenho que promover, eu tenho que fazer ações para modificar isso. Então, encontrar esse grupo de mulheres dentro da Universidade de São Paulo trouxe uma força coletiva de que a gente não só vai se indignar, nós vamos fazer um movimento para que essas pessoas que praticam esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito, que se sentem à vontade em falar numa reunião pública que a opinião dele é que a maternidade não interfere e que é diluída num período de 5 anos, que eles entendam que não pode ser assim, que existem outras vozes que precisam ser ouvidas e existem histórias que precisam ser contadas. Então, agora, eu conto para vocês as histórias de mulheres profissionais, concursadas, ou que fizeram uma prova de ingresso numa das melhores universidades do nosso país e da América Latina, e que são obrigadas a conviver com esse tipo de relato. Então, só para que vocês saibam, são situações vivenciadas por mulheres em contextos públicos, ou seja, não foram feitos, a maioria deles não é feito em uma situação isolada.
feito nos corredores, quando as pessoas podem escutar, feito em reuniões de conselho de departamento, feito em reuniões de conselhos universitários, feito em reuniões de grupos de pesquisa, e eu vou acompanhar com vocês para que a gente possa entender. Então, as falas, né, os contextos, alguns foram suprimidos, mas as falas, elas foram mantidas, para que a gente mantenha o sentimento e as vozes dessas pessoas a quem eu vou dar, inclusive, lendo isso, e vou dar a voz do que elas sentiram nesse momento. Então, o primeiro é um conselho que é muito comum dentro da universidade para mulheres docentes jovens que são recém-contratadas. Não engravide, porque a sua carreira vai acabar. Então, a maternidade na Universidade de São Paulo, ela é vista como um final de carreira, para quem nem começou. E isso pode ser um conselho, mas para mim isso soa mais como uma ameaça. Isso que dá ter chefe de departamento mulher. Fala demais. Não podemos mandar ela calar a boca, porque ela é sensível demais. Mulheres sempre têm problemas emocionais, por isso elas produzem menos. Licença maternidade não é férias. Não pode abandonar o laboratório. Dá para trazer o bebê ou deixar ele com alguém. O laboratório não tem filho. A professora X é muito produtiva, em que os companheiros homens começam a rir durante uma reunião de chefia de departamento. E ela é produtiva em referência à gravidez de trigêmeos, que ela estava carregando. As alunas do professor X e Y são muito atraentes e não terão problemas para serem aprovados em exames de qualificação durante uma reunião da coordenação da pós-graduação de uma unidade da Universidade de São Paulo. Claro, composta apenas por homens. Não é igualdade que as mulheres querem? Comentário sobre a solicitação de prorrogação de um relatório 7 devido ao período de licença maternidade de uma colega. No local em que eu trabalho, o tom de voz direcionado às mulheres sempre é o grito. O meu trabalho sempre tem menor qualidade do que os dos demais colegas homens. Esse é um relato de uma técnica administrativa da Universidade de São Paulo. Precisamos de um substituto para a coordenação de uma disciplina que não engravide. Gargalhadas da maioria dos homens que faziam parte da reunião de departamento, a qual um colega homem diz: eu também estou grávido, mas não conta, porque eu só fico uma semana fora. Então, a licença maternidade parece ser um grande problema para as pessoas do sexo masculino da nossa universidade, o que eu não entendo por quê. Porque se não fosse pelas mulheres, nós não teríamos sociedade. E dentro da universidade, assim como mostrado naquele quadro que a Mariana nos mostrou, as mulheres professoras, técnicas, também fazem um trabalho invisível muito importante. Basta observar que a maioria das coordenações das disciplinas de graduação são femininas. Por quê? Porque os homens precisam estar, muitas vezes, em seus laboratórios produzindo ciência, porque eles são melhores do que a gente nesse campo. Não é possível que a gente possa mais aceitar que esse tipo de fala, porque seja repetida tantas vezes que ela se torne uma verdade institucional, assim como essas duas outras. O que esperar de uma direção feminina? O que será que a docente Z fez para chegar a essa sua posição de carreira? A quem eu respondo aos meus colegas que insistem em dizer isso para menosprezar o trabalho das docentes do sexo feminino. Nós fizemos muito mais do que todos vocês, porque nós superamos o machismo estrutural e social do Brasil para chegar onde nós estamos. E a gente não vai desistir, porque dentro de cada uma de nós existe um monte de capacidades que estão florindo dentro de nós. E que essas capacidades, elas também estão florescendo dentro da nossa força, que é enorme. E que agora, esse movimento que a gente iniciou, não tem jeito. Nós já estamos em movimento. E a gente só vai parar quando nós conseguimos mudar a situação da Universidade de São Paulo e que ela reflita na sociedade brasileira. Muito obrigada.
Eu queria... Desculpa, vocês falaram mesmo que ia chorar, né? Eu não sei se eu tenho condição de tocar a reunião com... Porque, na verdade, todos esses depoimentos, todos eles, né? Quem de nós nunca passou por eles? Quem de nós... E ainda, eu te garanto que muitos de nós também já fomos alisadas, né? Por pessoas com cargos superiores. E ficamos sem reação. Então, eu sinto muito. Então, eu vou pedir para o Marcelo continuar. Perdão. Eu não imaginei que eu ia ter essa reação. Marcelo, você consegue? Eu sei que você está ponderando aí, mas... Sim, pode deixar, Mayra. Preciso de um minuto. Bom, primeiramente, agradecer, né, a Cibele, a Aline e a Mariana, né, eu acho que foi muito interessante, né, porque eu acho que elas mostraram que por trás desses gráficos existem histórias terríveis de violência, né, que a gente sabe enfim, que essas violências, elas não param aí, né. Eu fico imaginando, para colocar algumas questões, acho que a ideia é abrir agora para os questionamentos, né? Mas eu acho que mostra que nós temos um problema muito sério, né? E dentro da universidade que a gente precisa enfrentar, né? Eu acho que a gente poderia agora abrir para os questionamentos e perguntas. Eu acho que a partir daí a gente vai desenvolvendo e debatendo e conversando com as palestrantes, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um questionamento? Acho que a Karen colocou algumas questões aqui, né? Sobre essa coisa da participação masculina, muitas vezes que o homem negligencia, né, o seu papel de pai, né? Acho que foi isso que ela colocou. Bom, eu queria colocar uma questão para vocês, então, e acho que daí o pessoal acho que pode ir desenvolvendo, né? Eu sou filho de uma professora, né? Minha mãe morreu com 46 anos, minha mãe era muito doente, enfim, professora do Estado, né? E acompanhando isso, né? Eu lembro que os alunos ajudavam ela a subir o morro, quando ela passava mal, ela tinha bronquite e tudo, né? E assim, acho que é uma questão básica das relações sociais, você falou, né, como a Aline mesmo colocou, né, que sem as mulheres não existiria sociedade, né? Então, assim, eu fico imaginando algumas questões que eu fico lembrando de tudo o que eu sou hoje, né? Eu dei um esforço incomensurável da minha mãe, né? Em momentos muito delicados da vida, né? Enfim, no caso dela, tinha a complicação da doença dela, e situações que me emocionam bastante. Minha mãe passou por coisas muito complicadas também, né? Desde, assim, coisas de família que eu não quero comentar, mas assim, desde você vai a pé que eu vou de carro e se vira, né? Então eu fico imaginando que, é lógico que essas coisas se reproduzem na universidade com certo problema, e aí só para colocar essa questão, quer dizer, eu fico imaginando da creche, por exemplo, que para mim seria um exemplo tranquilo, assim, que o adequado pensar em igualdade de gênero, a creche é um papel fundamental da universidade, assim, por onde eu andei, tá? Sei lá, Universidade Laval, tem a creche, ninguém discute isso como se isso fosse um problema, né? Sei lá, andei na Argentina também, nas universidades em geral, você tem a creche como um elemento fundamental da vida universitária, né? Eu não sei, assim, eu fico imaginando que a nossa universidade se coloca como uma universidade de ponta e que, de certa forma, fala da produtividade, desenvolvimento de capacidades, e assim, quando a gente está falando de desenvolvimento humano também, né? Eu queria perguntar para vocês, e aí deixando essa questão, quer dizer, como chegamos a esse ponto? Eu sei que tem a história
do nosso país contribui muito para isso, o machismo estrutural, né? Mas assim, a gente espera que dentro de uma universidade, que de certa forma é a questão do conhecimento, quer dizer, isso cumpre um papel importante como elemento irradiador, né, de boas práticas, de respeito a direitos e de igualdade para a sociedade, né? A minha pergunta eu acho que vai nesse, como é que nós chegamos até aqui? Tá? É para a Aline, para a Cibele e para a Mariana. Eu acho, Marcel, que nós chegamos até aqui aceitando como verdade o que falavam para a gente, né? Então, assim, o que a gente tem na universidade é que tem um discurso e tem a ação, né? Então, por exemplo, a USP agora participa desse programa da ONU He for She. Então, tá lá, né, vários dirigentes tirando uma foto, He for She. Ah, mas nós precisamos de mais professoras para a creche para poder utilizar a infraestrutura da creche inteira, porque hoje, por exemplo, em São Carlos, a creche tem capacidade para mais de 90 crianças e está sendo atendida 60. Ah, não, mas a creche não. Ah, não, a creche a gente pode dar um voucher para as docentes, para os funcionários e para os alunos, as alunas, né, e alunos que têm filhos. Então, assim, a gente vê... o discurso não bate com a ação, né? Quem que vai ser prejudicada se eles não investirem nas creches? Claro que vão ser as mulheres, porque isso é instrumento que tenta diminuir a desigualdade entre homens e mulheres, né? Então, assim, eu tiro foto aqui, he for she. Ah, não, mas a creche não vou investir na creche. A creche dá muito gasto, né? Então, não vê como... eu não vou dizer nem investimento. É uma condição mínima, né? Então... complementando o que a Sibeli falou, nós enxergamos como uma vontade política, ou falta dela, de apoiar as mulheres, de dar condições de trabalho para as mulheres, de ter esse olhar, de enxergar as condições a que nós somos submetidas, de progressão de carreira, de credenciamento pós-graduação, como nós somos tratadas após uma licença maternidade. Gente, é ultrajante. Eu senti, não fisicamente, mas eu senti um tapa na minha cara quando a CERT reprovou. Sabe? É um sentimento do tipo assim, não, peraí, eu estou fazendo um monte de coisa, você só olhou o número, eles nem mencionaram a minha licença maternidade. Então, assim, o meu pedido de reconsideração, ele foi bem forte e contundente, com uma carta da diretoria, que não é coisa comum, mas assim, gente, é uma política institucional que nós precisamos combater, mas combater assim, com força e não, sabe, assim, direto, porque olha que ponto nós chegamos. Nós estamos em 2020 e faz menos de 20 dias que a pós-graduação, nos seus regimentos, contempla agora a licença maternidade nas suas avaliações. Olha que absurdo. Até 2020, quantas docentes não sofreram com falta de credenciamento, a vergonha, a humilhação que é em reuniões, você aparecer ali com seu nome no gráfico, do tipo, quem são, vamos colocar aqui, vamos projetar a produtividade do programa de pós, como que nós estamos na avaliação da CAPES, na plataforma Sucupira. Aí aparece lá seu nome. Você é sempre o menor número, e eles falam assim, então agora nós vamos ter que colocar essas pessoas aqui para o lado, né? Vamos ter que... Então, você cai de categoria, Então, assim, é todo tipo de constrangimento que eu acho que as mulheres que até 2020 sofreram tudo isso tem um baque na autoestima. Se a gente não sabe de onde a gente veio, se a gente não está fortalecida por uma rede, a gente cai nesse discurso, nesses comentários que a Aline mencionou, porque isso acontece o tempo inteiro, nos corredores, nos olhares, nas formas como a gente é tratada. Então, eu vejo que até as coisas não mudaram, porque tem uma política muito forte, e as mulheres isoladas, a gente acaba sofrendo sozinha. A gente acredita, talvez, nesse discurso. Então, agora nós estamos unidas, nós estamos empoderadas, se esse é o termo, eu não sei, mas assim, nós estamos fortalecidas de fato, que nós não vamos mais abaixar a nossa cabeça e acreditar nisso que estamos falando. Eu não vou mais me sentir vítima. Eu fiquei assim, possessa de ódio
quando aparecer essa situação na CERT, sabe? Tipo assim, eu fiquei 2 semanas movida na força do ódio. Tipo assim, eu vou fazer alguma coisa, gente, nem que eu vou abrir um processo penal contra você, não sei. Tipo, civil, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tô me sentindo, o meu direito, eu não fiz nada de errado, gente, eu tive uma filha, eu não fiz nada de errado, como assim? Então, eu acho que agora é isso que a Aline falou, não tem mais volta. Nós não vou, eu não vou aceitar alguém falar numa reunião do conselho, do comitê que vai avaliar a progressão docente, que na opinião dele, tal coisa, a licença maternal, não aceito isso, não aceito isso. Então, aqui na nossa unidade, nós já estamos nos organizando, isso vai ser levado na congregação. Eu acho que nós chegamos até esse ponto, mas nós não vamos voltar, não vamos regredir agora desse ponto, não. Nós chegamos até aqui. Sim, eu acredito que é uma questão de nós nos unirmos, porque quando a gente toma a porrada sozinha, realmente, assim, para você se levantar, você precisa de ter apoio. E a gente já chegou até aqui superando muita coisa. Então, assim, daqui para trás, não tem mais para trás, sabe? Assim, nós vamos para frente para mudança. Tipo, eu só vejo assim, é nós com reunião com o reitor, é nós no USP Mulheres pedindo, e aí, aquela carta lá com as proposições, que eu acredito muito que nós não vamos conseguir tudo do dia para a noite, isso é um grande processo, mas assim, nós precisamos catalisar, nós queremos catalisar, porque assim, gente, não dá para a gente ser signatário do He4She para tirar uma foto e tudo isso está acontecendo aqui dentro. Então, eu quero ação, nós queremos ação, nós queremos tudo isso daí que é proposto, todas essas coisas que nós estamos falando, que isso resulte em ação. Só para completar, eu vou falar super rápido, eu concordo com tudo que as meninas disseram, mas eu acho que a gente vive numa instituição, e o Brasil gosta dessa palavra, tradicional. E a tradição brasileira não envolve mulheres no poder. É isso. A tradição brasileira não envolve mulheres em poder. Então, qual que é a tradição brasileira? A mulher que quer ter filho, ela vai ser dona de casa, porque esse vai ser o papel dela. Então, a Universidade de São Paulo, a história dela foi construída dentro da tradição brasileira. Então, por que ela vai abrir espaço para uma mãe ser uma pesquisadora de sucesso? Então, assim, isso assim, as pessoas dizem assim, é inconsciente. Não é inconsciente. Porque a pessoa que pratica o ato, ela sabe o que ela está fazendo. Porque ela tem ferramentas. Ela está dentro de uma universidade para saber isso. Só que ela vai com fluxo. Então, ela vai. É mais fácil. É muito mais fácil você fazer parte do que você parar. Ou como algumas pessoas dizem para mim, que eu sou muito intempestiva. Eu tenho que conter os meus rompantes. Não vou conter os meus rompantes quando eu ver uma injustiça, eu sinto muito. Eu vou usar do meu poder de professora doutora da Universidade de São Paulo e vou dizer, não dá para fazer isso. Não dá. Ah, mas eu sou professor titular. Parabéns, você conseguiu fazer isso. Você está muito tempo na casa. Talvez seja na hora de se aposentar e deixar as pessoas mais novas tocarem daqui para frente, porque o mundo mudou. E ele vai continuar mudando, sabe? Isso é uma universidade. Aqui é todo mundo. É o universo que está descrito aqui, não só o que a sua família acredita. É todo mundo junto. Tem perguntas? Tem uma pergunta, mas acho que também tem outra, se quiser primeiro a outra pessoa. Eu ia falar das alunas. Posso? Porque, assim, o que eu recebo de retorno do pessoal do Apoia, que é o pessoal da rede de apoio psicológico dos alunos, é que o fato de existirem professoras, né? Aí foi você primeiro, Karina, depois, de Karim. Pode falar primeiro, eu não estou acompanhando. Tá? Aí, o que acontece? Eles falam que tendo professoras mulheres, que eles se sentem extremamente mais confortáveis. Por quê? As meninas, principalmente, elas sofrem da síndrome da impostora. Elas acham que o lugar delas não é ela. Por que ela está lá? Será que ela realmente merece estar lá? E eu sinto que elas têm um medo de fazer uma prática, né, de às vezes errar um exercício, o que é normal. O menino, ele não tem medo, ele erra, tira sarro. A menina tem medo de ser exposta, porque ela é sempre julgada. Então, nós, professoras, a gente tem o papel de pegar as alunas e acabar com essa síndrome,
deixar claro que essa síndrome da impostor existe e trabalhar isso. O que vocês acham? Vocês acham que a gente tem um papel relevante? Porque essa consciência que a gente está gerando aqui do que acontece, a gente tem que reproduzir isso na aula, não falar na aula, mas na nossa atitude com relação às alunas, falar, tá tudo bem errar, isso é normal, trazer elas para essa consciência. O que vocês acham desse papel nosso como professora com relação às nossas alunas? A Joana quer falar? Então, eu joguei aí a pergunta. Maíra, obrigada. Desculpa, Karen, fala. Oi, a minha fala ia ser sobre isso. Desculpa, eu não posso ligar a câmera agora, tá? Então, eu ia colocar exatamente essa questão, né, do nosso papel com as alunas, né, e com os professores homens também, porque eu acho assim, que elas sofrem uma série de assédios, de dificuldades, né, com os professores, e às vezes elas não têm consciência do que está acontecendo, né? Então, eu tive situações desse tipo com alunas, né, e alunas minhas que depois foram fazer iniciação comigo e acabaram contando, né, situações que eu nunca imaginava que pudesse acontecer. E isso, elas não são para quem falar, né? Eu acho que até hoje em dia, as pessoas até têm mais com quem falar, mas naquela época não existia mesmo para quem reclamar, entendeu? Porque você vai reclamar para um diretor que também é um homem, entendeu? Com quem que você vai conversar? Então, elas não tinham para quem falar. E elas pensaram, algumas, assim, teve uma em particular, que chegou a pensar em desistir curso, porque era um assédio, assim, muito, sabe, agressivo. Então, assim, eu acho que isso acontece, infelizmente, essa piadinha, essa brincadeira sem graça e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem um papel, assim, uma postura individual mesmo, de não aceitar, né? Eu acho que não aceitar, pontuar mesmo quando a gente recebe isso. Às vezes é muito difícil, porque às vezes a gente está no meio só de homens, às vezes a gente não tem uma mulher, né? Ou não tem um apoio no momento. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas falas veladas, né? Que eu acho que é uma coisa mais uma postura individual. E depois tem as atitudes da universidade também, né? Porque eu também fui uma pessoa que acesso prolongado. E justamente também porque tive de licença maternidade. E também não tive para reclamar, não tive para falar, né? Então, eu acho que é uma questão muito complicada. Eu acho que, assim, é incrível que só agora, em 2020, a gente recebe também agora, né? E todas as vezes que você profissional, colocar essa questão em alguns momentos, as pessoas ouvem, mas também não sabem nada, né? Não se posicionam, não se colocam, não acham isso um absurdo, efetivamente, né? Principalmente quando você fala com homens. Então, acho que isso é um reflexo mesmo da nossa sociedade, que é muito machista, né? O mundo é machista ainda. Acho que já melhorou muito de algumas gerações para cá, a gente tem que reconhecer isso, né? Já houve muita melhora. Quando minha mãe era mais nova, era muito pior. Mas eu acho que a gente ainda tem muito disso. Então, eu acho que a gente tem várias frentes aí, eu acho que é uma questão cultural, mas eu acho que é uma questão também da universidade. Afinal, a universidade, ela está à frente, não é? Então, era só isso que eu queria depois que vocês colocassem, colocar essa questão, que eu acho que a gente passa por isso mesmo, né? Obrigada pelo evento, agradecer aí a organização do evento. Joana, pode falar. Posso comentar agora? Então, eu estou aqui fora de casa, vocês percebem pelo som, por esse motivo, né? Temos aqui uma participante a mais, essa é a Ágata, e, enfim, é assim que eu tenho conseguido participar de algumas coisas, né? Mas eu queria comentar isso a respeito exatamente o que a Maíra estava falando, e também em resposta um pouco ao que algum colega perguntou, o que fazer, como fazer e tal, nesse processo. E durante um tempo atrás, uns 4 anos atrás, eu tive uma aluna de mestrado, e ela tinha mais ou menos a minha idade, né? Eu tenho 44. E há uns 4 anos atrás, mais ou menos, ela entrou no processo de
de mestrado, né, da pós-graduação, e ela não tinha filha, era casada há muito tempo. E logo no início ela chegou e me contou que tinha engravidado, e muito chateada, muito preocupada, e eu falei para ela, olha, nós não temos, mulher não tem período bom para engravidar, não tem problema, toca o barco, vamos lá, e se fosse na graduação, seria um problema para a graduação, se fosse na pós, um problema para a pós, se for no trabalho, é um problema para o trabalho, quer dizer, a gente nunca tem um tempo que diz, agora chegou uma época boa, não tem, né, nos dias de hoje não tem. E aí, quando a filha dela tinha, acho que 6 meses, 8 meses, coisa assim, ela aparece de novo, professora, tô grávida, com 40 e poucos anos, completamente desesperada, ela chorava compulsivamente, ela não sabia o que dizia, e eu falei, dá para mim, deixa que eu cuido, não tem problema, vamos tocar o barco. Enfim, essa aluna conseguiu defender, pediu licença na segunda gestação, na primeira ela não pediu licença de vergonha, porque ela dizia, não, eu levei tanto tempo para fazer pós-graduação e agora eu vou pedir licença, eu tenho vergonha disso. Aí na segunda gestação eu falei, não, agora você vai pedir licença e a gente vai, né, gasta um pouquinho mais de tempo. E ela fez um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi, né, na área da educação, na área da inclusão, e enfim, o trabalho dela está saindo agora com publicação de livro, com 2 filhos pequenos, né, depois dos 40, depois de um tempo, e quer dizer, a gente precisa se ajudar, né? Então só queria contar isso, dizer que de fato não é fácil, mas a maneira do hábito da fala, né? Mas senão a gente não consegue. Enfim, era isso. Obrigada. Eu poderia comentar só uma coisinha antes da próxima pergunta, ou de alguém falar? Eu acho também, sabe, uma questão muito importante é que a gente amplie a nossa visão sobre o que é um bom profissional, um bom professor, um bom cientista. Porque eu agradeço a Joana por ter compartilhado a sua experiência, mas assim, nós sabemos também que algumas mulheres não têm essa visão e que alguns tipos de constrangimento também às vezes são gerados pelas próprias mulheres que introjetaram dentro dela um perfil de sucesso que é masculinizado, que é esse perfil que não vou ter filho, mas tipo, deixa, né? Alguém vai cuidar, eu vou produzir, é isso que eu tô aqui para isso e tal. Então, eu acho que eu proponho, assim, na verdade, uma ampliação do que é esse perfil desejado, o que é ser um bom docente, o que é ser um bom professor. O capital humano de uma mãe, de alguém que teve um filho, que cria um filho, é enorme para qualquer instituição, para qualquer empresa. Essa pessoa, ela tem habilidades emocionais de relações interpessoais que são habilidades, assim, que são imensuráveis, né? A Aline mencionou. A questão de nós estarmos em coordenação de disciplinas é porque nós estamos em contato direto com os estudantes, né? Nós lidamos com questões, resolvemos conflitos, auxiliamos. Então, assim, eu acho que esse olhar, sair dessa visão míope que eu coloco na minha apresentação, que é uma visão, assim, ó, focada sabe, na cabecinha do alfinete, gente. Pelo amor de Deus, olha o mundo como é amplo. Será que nós já não evoluímos num ponto que nós podemos sentar e definir novos parâmetros de avaliação, novos indicadores que contemplem personalidades e estilos e carreiras tão diversas e tão ricas para a universidade? Será que esse único perfil desse homem masculino, ele vai conseguir gerir um curso de graduação, né, todas as questões que envolvem uma universidade? Será que nós não precisamos de todos os perfis? Por que nós só valorizamos um? Por que nós só valorizamos números? Então, eu acho que nós temos condições, nós temos pessoas que podem contribuir para a criação desse novo sistema de avaliação, de indicadores que contemplem, sabe? As inteligências são tantas, né? Tem tantos estudos já indicando que não é só o aspecto cognitivo que diz o que é um bom profissional. Eu acho que nós temos condições plenas, nós estamos na Universidade de São Paulo, nós desenvolvemos pesquisas de ponta, nós temos condições para resolver questões filosóficas da biologia, e será que nós não podemos sentar um pouco e nos debruçar sobre a questão da carreira? Sabe? Não é nada impossível, nós não estamos querendo uma grande revolução. A gente sabe que o mundo ele tem um machismo estrutural, é terrível, mas aqui, onde a gente tem poder de mudar as coisas, vamos começar a mudar.
sabe? Eu acho que é totalmente possível, viável, e temos condições para fazer isso. Eu acho que é muito importante o que a Mariana falou. A gente precisa mudar, e as mudanças, elas precisam também envolver os homens, né? Porque a gente não vai conseguir se a gente não se impor e se a gente não convencê-los de que não tá bom, de que a licença maternidade não se dilui em 5 anos. Eles sequer estão no lugar de fala, eles não passaram por isso. A gente sabe que o impacto é muito maior do que apenas 6 meses. E tem gente aqui que não quer considerar sequer o período de licença maternidade. E isso é inadmissível. A gente não pode deixar isso acontecer. E a gente precisa falar, né? Eu quero agradecer também a Maíra, a Karen, a Joana pelos comentários. Inclusive, eu estou muito feliz porque tem uma pessoa que está aqui assistindo que foi minha orientadora e que foi uma mulher que foi um grande exemplo, é um grande exemplo para mim. E hoje ela é minha colega, Reiko. Ela foi minha orientadora de iniciação científica, de mestrado, foi minha co-orientadora de pós-doutorado, e ela realmente foi um exemplo muito, muito importante para mim, né? Nesse período de pós-graduação, eu só fui sentir algum preconceito quando eu estava fazendo doutorado já, né? Mas durante toda essa trajetória, assim, sempre ficou muito claro para mim que eu era capaz, né? E eu acho que ter tido uma mulher para me espelhar também foi muito importante, né? Então, respondendo a Maíra, é muito importante a gente dar exemplo para as nossas alunas e para os nossos alunos também, porque lembra, eles também têm que fazer a parte deles para que a gente consiga se impor, progredir, ter a participação, não ficar simplesmente coordenando cursos, né? A gente pode liderar pesquisa, a gente pode fazer livre docência, a gente pode lá na frente se tornar uma professora titular, não vai ser fácil, né? Talvez seja um pouco mais difícil, mas a gente pode, a gente precisa dar esse exemplo para os nossos alunos também. Obrigada, gente. Marcel, tá aí? Eu não sei. Eu voltei, agora estou... Eu acho que deu 1h20 de live, né? Vocês têm algum comentário, uma finalização? Eu queria agradecer também a presença de vocês, aí eu vou abrir todas as considerações finais, porque assim, foi a live, a gente já está organizando isso, né? Mas todas elas foram especiais, mas essa realmente tocou muito fundo. Então, parabéns pela clareza, pela assertividade, que os homens sempre reclamam que nós não somos. Vocês foram extremamente assertivas. É esse o melhor elogio que eu vou dar para vocês hoje. Vocês foram assertivas. Muito obrigada, mesmo, de verdade. Então pode fazer a consideração final. Eu queria agradecer todos os comentários, eu acho que esses momentos são de muito aprendizado, né, gente? Acho que coletar essas impressões é sempre muito importante, porque a gente nunca sai a mesma pessoa, e isso é muito legal, né? E eu concordo que o movimento agora, eu sempre olho o número de homens que ficam nessas lives que a gente faz sobre protagonismo feminino, e assim, quando eu vejo 2, 3, que é o que a gente tem agora, eu fico muito feliz, porque nas condições em que nós somos minorias, né? Então, por exemplo, sou da área de biológicas, mas eu sou a 5ª mulher em 65 anos de história do meu departamento. Então, hoje, de 17 professores, nós somos 3. E isso é a maior representatividade que já houve no meu departamento, em toda a sua história. Então, é sempre muito bom quando você fala alguma coisa e você olha para o seu companheiro do outro sexo e ele está olhando para você e está apoiando você com os olhos. Isso é uma coisa que não tem como, porque aquilo, mesmo por um momento, aquilo te dá força para você continuar no seu momento de fala, sabendo que você, embora alguns, ou a maioria vai tentar te ridicularizar, tentar menosprezar a sua razão, porque a gente sabe que eles fazem isso, você sabe que você está no caminho certo. Então, não desista, eu acho que eu estou aprendendo a ser orientadora ainda, né, não tenho uma geração ainda de orientados, mas eu tento me espelhar nas mulheres que passaram pela minha vida e que me inspiraram, né? Uma delas está aqui também vivendo, que é minha mãe, claro, a família tem que vir ver a gente, né?
a outra é as minhas irmãs, uma delas que foi mãe durante a graduação dela, e me ensinou muita coisa, coisas que eu achava que ela não era capaz de fazer, e ela fez, e ela demonstrou, e ela lutou por ela, para as outras pessoas do curso dela, e hoje ela tem esse filho maravilhoso, que é o Francisco, e é uma mãe maravilhosa, uma profissional maravilhosa, então, é sempre um aprendizado. Obrigada pela oportunidade de aprender com todos vocês aqui, obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer muito o evento. Eu queria também só reforçar, assim, nós não estamos em busca de vantagens, nós só queremos justiça pelo nosso direito de exercer as nossas capacidades plenamente, sem barreiras, sem humilhações, sem constrangimentos, né? Então, essa é a nossa luta. Eu quero agradecer também meu marido, que não está aqui, que se dedica à paternidade, para que eu possa continuar aí batalhando nos meus sonhos, na minha carreira. E também as alunas que estão aqui, minhas alunas de IC. Eu acho que tem um aluno da medicina aqui também, da graduação, mas, enfim, assim, me espelhando, é para deixar um caminho aí, né, para quem está vindo atrás, para as novas gerações, para a gente pavimentar aí um bom, né, que nenhuma mulher precisa sofrer o que a gente vem sofrendo, porque a gente tem tanto a mostrar, a gente só quer poder mostrar, né? Então é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Aline, Mariana, de falar junto com vocês também. Obrigada, Maíra, Marcel e todos. Acho que é isso, gente. Vamos continuar. Estamos na luta. Eu só queria agradecer a Cibele, a Aline, a Mariana e todos os presentes em nome do Núcleo de Direitos Humanos da USP de São Carlos, né, informando que essa apresentação magnífica que nós tivemos aqui, ela estará disponível no YouTube do Núcleo, né, portanto, eternizando essa discussão no audiovisual, né, e dizer que o Núcleo de Direitos Humanos da USP de São Carlos, falando em nome de todos as conselheiras e conselheiros, né, que está à disposição de todos no sentido da defesa dos direitos humanos do campus USP de São Carlos. Então, novamente, obrigado, Aline, obrigado, Mariana, e obrigado, Cibele, pela aula de hoje.